Nós estamos na série, abaixou hoje, me ajudou bastante, porque agora eu estou suando que nem tampa de marmita, hein? Glória a Deus. Essa pastora, ela quer deixar o mago, irmão. Aleluia. Êxodo capítulo 31. Se você encontrou, diga amém. Aleluia. Nós vamos fazer algumas leituras da Bíblia. Eu gostaria que você ficasse aí meio ágil. Temos alguém nos visitando hoje, primeira, segunda ou terceira vez? Dá um sinalzinho com a mão. Uau, glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Alguém da casa, depois cumprimente a célula, por favor. Aleluia. Faça as vezes, que Deus te abençoe. Vamos celebrar pela vida da nossa irmã? Aleluia. Glória a Deus. Duas só pessoas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, é bom ter você aqui. Nós somos uma? Como é que é? Sinta-se em casa, Deus te abençoe, essa casa é sua. É família, Lília? Glória a Deus, da Isadora, glória a Deus, que bênção. Deus te abençoe. Êxodo capítulo 31, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés, eu estou lendo na NVT, veja, escolhi especificamente Bezalel, diga comigo, Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Verso 3: Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Vamos para João capítulo 15. Depois você vai voltar lá em Êxodo e nós vamos discorrer. João capítulo 15. Verso de número 16. Aleluia, glória a Deus. Você encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu. Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Pai, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a sua palavra. Nós queremos ouvi-la de forma clara ao nosso coração essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos aí na quarta e última semana do mês de janeiro, onde nós começamos a falar sobre encher o tanque. Falamos nas 3 semanas anteriores sobre a busca pelo Espírito Santo e temos falado da importância de estarmos com o tanque cheio. Pensando nisso, eu gostaria de falar com vocês esta noite sobre o Espírito Santo como agente capacitador de Deus em nossas vidas. Nós já falamos aqui sobre a importância de termos o Espírito Santo, da diferença entre as pessoas que têm, do comportamento, das atitudes. Já falamos de como é o ambiente onde o Espírito Santo pode reinar. E hoje nós vamos falar, encerrando esta série, sobre o Espírito Santo como um agente, como um presente de Deus. Diga comigo, um presente de Deus, que nos capacita a realizar coisas extraordinárias. Eu tenho pensado muito sobre como criar coisas, como fazer coisas, como projetar coisas. Há um adágio popular muito dito e comum nos dias atuais. Hoje nós não formamos mais homens como o criador da lâmpada, o inventor do avião e tanto outros homens que a gente viu na história que marcaram era, que fizeram a diferença. O adágio é esse:
nada se cria, tudo se é. É um adágio comum, talvez você tenha ouvido, e nós temos visto uma necessidade urgente, que a criatividade de Deus, que o Espírito Santo de Deus, como agente capacitador, ative em nós o dom de criarmos, o dom de fazermos, o dom de sermos especialistas, o dom de sermos bons no que fazemos. Eu tenho pensado muito nisso. De uns dias para cá Deus tem falado ao meu coração sobre esta igreja. O nome desta igreja Projeto não é acaso. O nome desta igreja Projeto não é uma mera comparação com outros projetos que existem. Deus falou ao meu coração que nós somos engenheiros, que nós estamos criando coisas para Ele, e que as coisas que nós criamos aqui, nós glorificamos o nome dEle aqui, nós exaltamos a grandeza dEle. Se você olhar para o capítulo 31 de Êxodo, põe aquela imagem na tela por favor. Eu quero mostrar a você algo que eu vi hoje e mexeu com o meu coração. Se alguém puder, só dar um topa na luz. Essa imagem falou muito comigo. Se você conseguir estender essa imagem está localizada no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela foi feita por um grupo de artistas plásticos na área do grafite, que fizeram esta mão significando a fé e a ciência caminhando junto. A importância da fé na ciência e a importância da ciência junto da fé. Esta imagem está localizada lá propositalmente. Esta imagem está falando algo para os dias atuais. Essa imagem também fala sobre a criatividade que Deus deu para o homem. O pintor que fez esta obra já pintou em vários países do mundo, já fez imagens como de Nelson Mandela, já fez imagem do Martin Luther King, já fez imagens da Madonna, do Michael Jackson. Ele é um artista. Esta obra está em quase 200 metros quadrados de um dos maiores edifícios da cidade de São Paulo. Isso é uma obra de um artista que foi dotado por Deus de criatividade. Esta é uma obra de alguém que foi empoderado por Deus para fazer coisas extraordinárias. Esta é uma obra que Deus, aleluia, colocou nas mãos desse homem e ele tem feito com maestria. Eu não sei ao certo a vida dele, se ele é cristão, se ele tem temor a Deus, mas uma coisa mexeu comigo. Hoje a pessoa que postou isso fez questão de perguntar: o que você achou da pintura? O que você achou desta arte? Eu mais do que depressa comentei, compartilhei e fiz questão de falar e trazer essa imagem para nós. Porque Deus nos chamou como arquitetos culturais. Deus nos chamou como projetistas, engenheiros, criadores de coisas extraordinárias que o mundo ainda não viu. Se você olhar para Êxodo capítulo 31, você vai perceber que Deus está falando de um homem. Diga comigo, um homem. Qual é o nome dele? Eu falei. Como é que é? Vamos lá, gente. Êxodo 31. É um bom nome para você colocar no seu filho. Bezalel. 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 A Bíblia diz que Deus, o Senhor disse a Moisés: escolhi, diga comigo, escolhi Bezalel e enchi ele do Espírito de Deus. Dei sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. E eu pensando sobre esse texto está na leitura bíblica anual que nós estamos fazendo dentro do nosso devocional. Deus falou ao meu coração: todos os homens que eu escolho, eu capacito. Todos os homens que eu chamo, eu doto eles de habilidades extraordinárias. Todas as pessoas que eu chamo, eu coloco sobre elas atitudes poderosas que encantam o mundo e exaltam o meu nome. Eu não sei você, mas Bezalel marcou uma era. Se você olhar de Êxodo capítulo 31 ao capítulo 38, depois se você conseguir imagem do tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo, você vai pôr na tela para mim, por favor. Bezalel foi um homem que marcou uma época. Ele foi escolhido por Deus como um especialista para construir o tabernáculo, para construir os utensílios do tabernáculo. E quando Deus o chamou, Deus o capacitou.
para exercer algo extraordinário. Eu preciso te dizer esta noite, no introito desta palavra, Deus quer te encher do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. Deus quer te encher do Espírito Santo para você não ser mais um como os que nós já temos. Não, Deus quer te encher do Espírito Santo para você ser mais um que vai fazer a diferença na terra. Quantos aqui querem fazer a diferença? Ô irmão, o mundo está cheio de gente igual. E o nosso maior desafio é ser diferente no mundo de iguais. O nosso maior desafio é ser cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Para fazer a diferença. Eu estava olhando para algo hoje, agora nas redes sociais, e fala muito no meu coração. Existem pastores que imitam pastores. Existem pastores que pegam uma onda de algo bom que está fazendo, não tem nada errado nisso. É muito bom, a gente dá uma repaginada e passa para frente, faz a coisa ficar legal. O problema é quando a gente só copia e não cria, não faz, não usa 10% da intelectualidade que o Espírito de Deus nos deu. Deus te dotou, sabe do quê? De capacitação. Ele te deu habilidade. Do Antigo Testamento, nós vemos o exemplo de Bezalel, que significa debaixo da sombra de Deus. O nome Bezalel significa debaixo da sombra debaixo da sombra de Deus. Aleluia. Existem coisas novas. Debaixo da sombra de Deus existe um dom criativo que você deve acessar. Debaixo da sombra de Deus existe uma capacitação que você recebe que o mundo não recebe. Debaixo da sombra de Deus existe sabedoria que você recebe que ninguém mais será capaz de realizar. Ninguém deu glória a Deus por isso, irmão. Sabe por quê? Porque a gente está com preguiça de pensar. A gente está com preguiça de criar. A gente está com preguiça de raciocinar. A gente está com preguiça de usar um pouquinho da nossa intelectualidade para nos permitir viver o que Deus tem para nós. Diga para essa pessoa carinhosamente: Deus tem coisa grande para você. Filho, me ajuda aí, em nome de Jesus, erga esse trem, senão eu não vou aguentar. Diga: Deus tem coisa grande para você. Irmão, Deus te chamou, Ele te capacitou. Não, fala com fé, Deus te chamou, Ele te capacitou. O que você está criando? Responde para mim não, o que você está criando? O que é a obra-prima que você está fazendo? O que você está deixando como legado nesta terra? O que Deus plantou dentro de você que é diferente de tudo que tem aí fora? O que existe dentro de você? Diga: o Espírito de Deus se move em mim. Ele está em você. Diga: o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim, se move em mim, e Ele me capacita para ser especialista em algo para a glória dEle. Qual é a sua área? O que você faz? Existe diferença naquilo que você está fazendo? Existe. Existe. Você tem sobressaído as demais pessoas? Entenda o que eu vou falar, porque senão alguém fala que eu sou arrogante, soberbo e prepotente quando eu desço o nível de falar. Porque se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que ser diferente de quem não tem. Tem ou não tenho? Tem ou não tenho? Porque senão não tem o Espírito de Deus em mim. Tem qualquer outra coisa que me iguala a todo mundo que está lá fora. Se existe o Espírito de Deus em mim, eu tenho que ser um vendedor melhor, eu tenho que ser um dentista melhor. Não é para desmerecer ninguém, mas é porque eu glorifico a Deus com o que eu faço. A minha empresa tem que ser diferente da dos outros, porque Deus está em mim. Isso não é diminuir ninguém. E pessoas que olham para isso e acham que está diminuindo os outros, é porque não tem noção da grandeza do que carrega. Diga: Deus me encheu, assim como encheu Bezalel. Está cheio aí, irmão? Como é que está o tanque, irmão? Como é que está o tanque, irmã? Hã?
Deus ungiu Bezalel para fazer o tabernáculo, para construir utensílios como a arca da aliança, para fazer o candeeiro, que era aceso 7 velas dentro dele. Deus ungiu Bezalel para tecer as cortinas do tabernáculo. Imagine você, querido irmão, num deserto causticante como é o deserto de Israel. Deus dá intelectualidade, sabedoria para esse homem. Deus dotou esse homem de inteligência para fazer coisas extraordinárias. Diga, no deserto, Deus enche pessoas para fazer coisas extraordinárias. Eu não sei se você consegue perceber, mas depois eu quero que você pesquise lá na sua casa o que eram esses utensílios aqui, ó. A arca da aliança, o candeeiro, o altar de bronze, a estrutura desse tabernáculo. Eu não sei se você já parou para pensar o quão difícil deve ter sido construir essas coisas no meio da terra. O quão difícil foi construir essas coisas no meio do nada, sem ter recurso, sem ter muita coisa. Certo é, o povo levou bronze, o povo levou ouro, o povo levou prata, o povo levou muita coisa, mas eles não tinham nada do que nós temos hoje, e nós não temos usado 1% das ferramentas que Deus colocou na nossa mão para glorificar a Ele. Toda a estrutura desse tabernáculo, todos os utensílios desse tabernáculo tinham as marcas do dedo de Deus. Diga, Deus me encheu para eu fazer coisas extraordinárias. O patriarca Noé construiu uma arca sem nem ter visto um engenheiro, sem nunca saber o que era um rio, porque não tinha chovido. Melhor dizendo, não sabia o que era chuva. Ele não sabia. E aí Deus dá uma embarcação para ele que tinha quase 13 metros de altura, por 120 de largura, de comprimento. E ele cria tudo aquilo ali conforme um padrão. Diga comigo, um padrão que Deus o deu. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo liberar sobre a sua vida, que hoje é o último dia da série Enchendo o Tanque, mas eu sinto que Deus vai dar projeto para alguém aqui. Eu sinto que Deus vai dar estratégias extraordinárias para alguém aqui. Deus vai levantar, aleluia, recursos para você nesse deserto, e você vai criar coisa que ninguém criou, você vai fazer coisa que ninguém não fez. O nome de Deus será glorificado. Será que alguém pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus quer nos usar, diga comigo, para criar. Vamos correr um pouquinho a Bíblia no livro do Êxodo. Vai para o capítulo 35. Porque Deus não quer, preste atenção, Deus não quer que você seja só criativo. Deus quer te encher do Espírito Santo também, sabe para quê? Para você impartir, para você compartilhar, para você ensinar as pessoas. Tem gente que é tão egoísta, irmão, tão egoísta, você fala para ele assim, está na hora de você aumentar as tendas. Não, o que é isso? Vou passar meu talento para os outros? Quem pensa assim não cresce, irmão, morre trabalhando sozinho. Ninguém constrói nada grande sozinho. A gente só constrói coisa grande com boas equipes ao nosso lado. Jesus sabia que a missão dele era grande, e por isso ele chamou? Quantos ele chamou? Ele não foi egoísta. Olha o texto, Êxodo capítulo 35, dos versos 30 a seguir. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu, diga comigo, encheu Bezalel com o Espírito de Deus, e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas, entalhar madeira, é mestre em todo o trabalho artístico.
O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinar. Diga comigo, Deus me encheu para me ensinar. Para me ensinar. Deixa eu te fazer uma pergunta. É a coisa que mais perturba a minha alma, se eu morrer e não ter deixado nenhum João que vai dar continuidade ao que eu comecei. Estou contando um segredo para você. Hoje, a coisa que mais me preocupa é se eu morrer, quem vai continuar o que eu comecei? É por isso que eu escolhi não, fui chamado por Deus com a missão de formar pessoas, de ensinar pessoas. Sabe para quê? Para não morrer em mim. Não pode morrer em mim. Não pode morrer em você. Sabe esse talento natural? Quem aqui tem um talento natural? Você não tem nenhum? Você não tem nenhum talento natural? Tem coisa que só você faz, querido. Tem coisas que só você faz. É um talento natural que Deus te deu. Capacidade evolutiva, às vezes, de criar, de consertar uma roupa, de cozinhar como ninguém. Isso é dom natural. A mãe do Edson tem um dom que é extremamente extraordinário. Ela faz coisas. Existem pessoas que têm dons naturais de Deus, mas que elas levam, sabe para onde? Para o cemitério os dons, porque elas não ensinam para ninguém. Na antiga cultura judaica, um pai ensinava vai tentar ensinar essa galera aí. Eles ensinavam o quê? A profissão que eles tinham. Jesus era o quê, querido? O que ele era? Porque ele aprendeu sozinho isso? Ele aprendeu com quem? Porque passava de pai. A minha maior preocupação é esta: será que eu estou conseguindo ser eficiente no que Deus me deu, no impartir com pessoas para que elas continuem o que eu comecei? Eu não falo do projeto Arca, eu falo do ministério, da exposição bíblica, da pregação da palavra, do ensino da palavra, daqueles que vão continuar a ensinar, daqueles que vão continuar a formar, daqueles que vão continuar a instruir, daqueles que vão continuar a falar, daqueles que vão continuar aquilo que Deus começou em mim. Diga: Deus me encheu para eu ensinar. O Espírito Santo nos capacita a ensinarmos o que sabemos aos outros. Irmão, se o que você sabe fica só com você, me desculpa, você é uma represinha barrenta, que qualquer coisinha, qualquer vento, qualquer enchente como? Diga: eu não sou represa, eu sou rio. Eu estou com 2 projetos no meu coração. As carteiras que nós recebemos hoje, o primeiro propósito é que ensinem as crianças a palavra de Deus, mas que a gente dê continuidade a uma classe teológica, mas que a gente também ensine profissão a quem não tem, que a gente ensine inglês para quem não sabe inglês, que a gente ensine língua portuguesa para quem não sabe língua portuguesa, que a gente ensine corte de cabelo para quem precisa de uma profissão, que a gente ensine uma profissão para quem não tem profissão, porque nós somos o povo que projeta e executa os planos de Deus na terra. Eu estava pensando nisso. Eu trabalhei com uma moça ano passado e ela falou que ela abandonou a igreja e ela dava aula de inglês. Falei: está na hora de eu ligar para ela, agora tem espaço. E tem moleque aqui na Arca. O irmão Wesley talvez está assistindo, mas ele tem um projeto de xadrez. Xadrez não é um jogo qualquer, é um jogo que trabalha a intelectualidade das crianças, é que faz as pessoas se tornarem inteligentes e pensar. Nós temos um irmão que estava aqui, que disse que lutou, que se ele lutou mesmo, ele vai ter que provar para mim, ensinando criança a lutar aqui na igreja. Porque se ele diz que luta mesmo, vai ter que ensinar as pessoas a lutar. Porque se ele não ensinar a lutar, quer dizer que ele nunca lutou. Ele já foi embora, ele está trabalhando. Você sabe vender mesmo?
Você vai mostrar para mim que você sabe vender quando você formar pelo menos 2 vendedores que nem você. Amém? Você vai mostrar para mim que você sabe, entende do negócio de chocolate quando você ensinar pelo menos 2 pessoas a fazer o que você faz. Eu vou provar se eu sou de Deus quando eu tiver pelo menos mais 2, 3 fazendo o que eu faço. Chega de enriquecermos o cemitério, irmão. Está lá, eu passei lá hoje. As lápides mais tristes que tem estão no cemitério. Porque está escrito assim: aqui jaz fulano de tal, a família sente a sua falta. Só isso. Lá não tem a lápide que estava escrito no túmulo de Davi. Atos capítulo 13, 36. Serviu a Davi, a sua geração, e então dormiu com os seus antepassados. Diga: eu devo um sonho para essa geração, um projeto para essa geração. Eu tenho uma dívida com Deus. Eu preciso repartir com alguém o que eu também recebi. Porque eu recebi, o que eu dei a vocês foi o que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor eu também os ensinei. O apóstolo Paulo fez questão de se gastar ensinando, de se gastar trabalhando, ensinando, pregando, anunciando, formando pessoas para continuar. Diga: o Espírito Santo não me enche só para ficar dando 3 pulinhos, voltinha e palminha. Dá para dar glória? Dá para dar glória? Porque tem lugar que está assim, ó. Quem tem dinheiro estuda o filho, quem não tem o filho fica lá. Aí vai limpar o quintal dos outros. Aí vai trabalhar em qualquer lugar. E nós precisamos entender que nós temos capacidade de Deus, capacitação do céu, para ensinar as pessoas, para formar as pessoas. Talvez você não vai dar um diploma para alguém, mas você vai ter condição de pagar uma faculdade para alguém. Não, irmão, celebre a Deus por isso. Porque eu estou querendo acreditar que Deus vai prover na sua vida de tal maneira que você vai conseguir pagar alguém para se formar. Tem alguém na cidade, aqui, que é influente, e ele contratou algumas pessoas para trabalhar, provavelmente na área do direito. E as pessoas que entraram para trabalhar, sabe o que ele fez? Ele financiou a faculdade das pessoas. Ele financiou a faculdade das pessoas. Eu conheço um advogado que foi formado por causa dele. Eu não conheço essa pessoa, mas eu fico apaixonado com histórias como essa. Ele está marcando a vida de alguém. Ele está dizendo para alguém assim, ó: eu posso morrer, mas você vai continuar. Eu posso parar, mas você não vai. Diga: Deus, o Espírito Santo me capacita para ensinar os outros. Você está disposto? Eu fico triste, que às vezes tem pessoas em nosso meio que não sabe ler. Não sabe o quê, irmão? Não sabe o quê? E que espírito é esse que nós temos? Que nós não conseguimos ensinar 2, 3 palavras para alguém? Cadê os professores? Cadê? Cadê? Bonito. Chegar no céu, Deus falar: sabe o tempo que você estava no WhatsApp, na rede social? Você poderia ter investido em alguém. Porque não é o Bitcoin, não é a bolsa de valor. O maior investimento que você pode fazer é na vida de pessoas. 3. O Espírito Santo nos capacita a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, vamos para a Bíblia, por favor. E agora eu estou chegando no clímax daquilo que eu quero falar. Atos 2. Vamos ler do verso 7 ao verso 13. Muitos admirados exclamavam:
Como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Diga: a unção do Espírito me capacita a fazer coisas que as pessoas não acham que eu seria capaz. Sabe qual é a interpretação desse versículo? Quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 homens que estavam reunidos no cenáculo, veio sobre ele línguas repartidas como de fogo, e eles foram cheios do, e eles começaram a falar, as línguas que eles falavam, eram línguas de pessoas que estavam em Jerusalém, celebrando a festa do Pentecostes. Lá tinha pelo menos 5 tipos de pessoa diferente, de língua diferente. E aí as pessoas, quando começam a ouvir eles falar na língua deles, Tiago, eles ficaram assustados. Sabe por quê? Porque era impossível, diga comigo, era impossível. Aqueles homens galileus, eles estão falando isso, sabe por quê? Porque a galera da Galileia era a galera do norte de Jerusalém, era a galera da ralé, eram as pessoas simples e comuns, e que de maneira nenhuma poderiam estar falando na língua que estavam falando. Eu preciso dizer a você, o Espírito Santo nos capacita a fazer coisas que as pessoas acham ser impossível para nós. Eu tenho uma boa palavra para alguém aqui: o Espírito de Deus vai te capacitar para fazer algo que alguém desacreditou que você era capaz de fazer. O Espírito de Deus está autorizando eu dizer a alguém: eu vou te capacitar para fazer algo que alguém desacreditou que você poderia fazer. Será que você pode aplaudir a Deus? Olhe para essa pessoa carinhosamente ao teu lado, diga: todas as vezes. Diga para ela: todas as vezes que alguém ousar dizer que você não é capaz, o Espírito Santo te torna capaz. 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 Ele te capacita. Aplaude a Deus. Se você observar Atos capítulo 4 e verso 13, se alguém puder, lê para mim. Atos capítulo 4 e verso 13. Lê na revista corrigida, só a parte A. Pode ler alguém outra versão. Lê para mim quem está na revista corrigida. Amém. Amém. Quando eles viram que essa galera que estava falando com coragem, essa galera estava falando com ousadia, essa galera estava fazendo coisas que eles não eram capazes de fazer, eles começaram a pensar assim: qual que é o segredo? O que esses caras têm? Porque eles são iletrados, eles são indoutos, eles não têm a intelectualidade que nós temos, eles não têm a formação acadêmica que nós temos, eles não têm tanto dinheiro como nós temos. Porque alguém pensa assim ao teu respeito, alguém olha para você e desfaz de você, alguém olha para você e diz assim: ele não pode, ele não é capaz. Mas Deus te trouxe aqui para me dizer a você: o Espírito de Deus te torna capaz, 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 capaz. Você é capaz. Aleluia! É igual fazer uma arte desse. Já pensou? Diz que vai de 10 dias, 3 meses para fazer um negócio daquele ali, 200 metros quadrados, numa balancinha. O Robson é pintor. É fácil? Só tendo o quê? Capacitação de Deus para fazer. E o diabo está usurpando, sabe o quê? O poder que é de Deus de criar. Se você não criar, o diabo vai usar alguém para criar. E cá para nós, ele está fazendo coisa aí, ó. Paz, meus senhores. Deixa a gente, ó. Sabe por quê? Porque os filhos da luz, ó, quer só ficar cantando e pulando para nós mesmos. Não quer estudar, não quer se preparar, não quer ler,
não quer se capacitar, não quer buscar, não quer se preparar. Diga: Deus, me enche de vontade de aprender, de me preparar, para eu ser especialista no que eu faço. Você quer ser bom no que você faz? Não? Quer ou não? Quer? Peça ao Espírito Santo. Daniel recebeu o quê? 10 vezes. Quem que deu a ele? Eu concluo aqui. O Espírito Santo nos capacita a falar em outras línguas, nos capacita a falar com ousadia, nos capacita a falar com coragem. Às vezes alguém pergunta assim: qual é o segredo? Espírito Santo. Qual é o segredo lá, irmão? Qual é? Qual é o tempero lá, irmão? Qual é o tempero lá, comadre? Levanta a mão, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai te dar estratégia para você criar algo. Deus vai te capacitar para você empreender. Deus vai te capacitar para você fazer algo que glorifique o nome dEle. Deus vai te dar estratégias, vai adestrar a tua mão e vai te tornar um valente na obra dEle. O nome do Rei Jesus será glorificado através de você. Tome posse desta palavra. Quarta e última lição. O Espírito Santo capacitou Jesus. Atos capítulo 10 e verso 38. 10 e... diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus, deixa eu dizer um negócio para você. Você pode até querer ser bonzinho, querido, sem o Espírito Santo você não é. O que te torna obediente à palavra de Deus é o Espírito Santo. O que te torna fazer o bem às pessoas é o Espírito Santo. O que te torna amar as pessoas é o Espírito Santo. O que te capacita a perdoar as pessoas é o Espírito Santo. O que te empodera para curar e libertar as pessoas é o Espírito Santo. Ele quer te ungir hoje. Ele quer te ungir hoje. Tem 11 meses em 2022 para você percorrer. E você precisa estar ungido. Você precisa estar ungida. Você precisa estar ungido. Você precisa estar ungida. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para essa jornada que você tem pela frente. Diga: Deus, me unge com sabedoria, com habilidades, com capacitação para fazer algo extraordinário que glorifique o teu nome. Eu quero que você fique de pé. Teu povo. Eu quero orar com você hoje. E melhor dizendo, eu quero ungir você hoje. Semana que vem eu vou começar a falar em uma série de mensagens sobre a mente. Deus falou algumas coisas ao meu coração sobre desintoxicar a mente, encher a mente, transformar a mente, ocupar a mente. É por isso que os nossos cultos aqui na quarta-feira eles chamam metanoia. Tu és a luz que brilha. Diga: Deus, eu preciso de uma metanoia. Tu és a paz que acalma. Escuta o que eu vou dizer a você. Eu sinto Deus para dizer para alguém: essa quarta-feira, 27 de janeiro, 27? 26, vai ficar marcado na tua história. Vai ficar marcado na tua história.
Porque hoje Deus está confiando o projeto a alguém aqui. Hoje Deus está confiando o projeto a alguém aqui. Hoje Deus está colocando algo peculiar na mão de alguém aqui. Deus não quer te dar o Espírito Santo para você ser só mais um. Nós precisamos atuar nas esferas de influência da sociedade. Nós precisamos capacitar e empoderar pessoas, sabe para quê? Para elas trabalharem em ambientes estratégicos onde elas vão ganhar pessoas para Jesus. Onde elas vão fazer coisas que as pessoas vão falar assim: qual que é o segredo aí, cara? Qual água que você bebe? O que é o Todd? O que tem no Todd aí? Qual é o Danone? Vai falar o poder aqui é o Espírito Santo. Ele me ungiu. Qual é o segredo das vendas? O Espírito Santo na minha vida. Eu quero ungir você. Você que está na rede social, receba um projeto criativo de Deus hoje. Receba estratégia. Receba insights do céu sobre a sua vida hoje. Receba capacitação de Deus para esse 2022. Que Deus enche o teu tanque em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos.